Você já imaginou o dia em que a imagem de Vladimir Putin, o homem tido como invencível, começaria a desmoronar? Ele era visto como o líder que levantou a Rússia das cinzas dos anos 1990, aquele que enfrentou o Ocidente, parou suas estratégias e mudou o equilíbrio mundial usando a energia como arma. Parecia ter uma armadura inquebrável, mas tudo mudou. No coração desse colapso existe uma única rachadura, um ponto fraco que abriu uma fenda gigantesca, a guerra na Ucrânia. No começo, a guerra prometia ser rápida. Generais russos garantiam que Kiev cairia em dias, que a Europa se dividiria e que os Estados Unidos ficariam fora desse conflito. Putin havia preparado o palco perfeito para o ápice da sua carreira. Mas o que ele não esperava foi que no momento em que entrou naquele palco, ele desmoronaria junto com ele. Essa guerra não arrebentou apenas tanques, mas também as veias da própria Rússia. O exército simplesmente não resistiu ao ritmo da guerra tecnológica moderna. A economia parou de respirar sob o peso esmagador das sanções. A sociedade, perdida em meio a uma governança opaca e uma propaganda sufocante, foi deixada à deriva. E talvez o mais devastador, a mente do povo, antes inabalável, começou a se corroer diante de um conflito constante, da incerteza e do isolamento. Hoje, à beira do abismo, os russos não se perguntam apenas quando essa guerra vai acabar, mas quando suas vidas poderão voltar ao normal. Essa dúvida crescente já se transformou em um incêndio de raiva. Aqueles que antes erguiam bandeiras para Putin agora fecham os punhos, preocupados com o futuro dos seus filhos. De uma população de 143 milhões, impressionantes 80 milhões abandonaram a fé no líder e neste eterno conflito. Eles exigem paz. Um levantamento recente divulgado pelo Centro Levada em agosto de 2025, revelou essa ruptura brutal. Apenas 27% dos entrevistados querem que Moscou continue as operações militares na Ucrânia, o menor índice desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Em contrapartida, uma esmagadora maioria de 66% defende o início de negociações de paz com Kiev. Isso não é simples mudança de opinião. É o eco silencioso de uma ferida profunda. O que aconteceu com aquele Putin invencível? Como uma nação tão grandiosa chegou a esse ponto de desespero? A verdadeira batalha, afinal, não está nos campos de batalha, está dentro das casas, no silêncio das cozinhas vazias, no aperto do bolso dos cidadãos. Quer saber o que virá a seguir? A história ainda guarda surpresas que podem virar esse jogo de uma vez por todas. Aos poucos, a sombra da guerra que parecia distante invade cada casa na Rússia. Depois de destacar que apenas 7% dos russos apoiam a continuação das operações militares na Ucrânia e que impressionantes 66% clamam por negociações de paz, essa mudança de opinião revela algo muito mais profundo. Um trauma silencioso que corrói corações e mentes. Mais da metade dos entrevistados, 58%, sentem o impacto da guerra na pele. Imagine a dor de 3 em cada 10 pessoas que perderam alguém próximo no conflito. E outra quantidade semelhante que tem um familiar ou amigo lutando na linha de frente. Essa não é uma notícia distante, é uma realidade dolorosa que se senta à mesa de jantar, invade conversas e habita memórias sombrias. Quem está mais próximo do desejo de paz? Mulheres e jovens com menos de 24 anos lideram esse movimento, acompanhados por 73% dos moradores das zonas rurais. Entre os que rejeitam a liderança atual, a vontade de acabar com o conflito explode com força esmagadora, 82%. E essa pressão cresce com a mudança no acesso à informação. Aqueles que abandonaram a televisão estatal e buscam notícias em canais independentes sentem ainda mais forte o anseio pelo fim do conflito. Por outro lado, o grupo que defende a continuidade da guerra é pequeno e muito específico. 38% dos homens, 35% dos russos acima de 55 anos, 47% dos moradores de Moscou e apenas 30% entre os que ainda apoiam o líder do país. Mesmo quem acompanha a TV oficial começa a sentir o impacto da erosão na narrativa do Kremlin. Mas o mais chocante é ver que a voz dessa maioria que quer a paz não permanece mais sussurrada. Agora, ela se levanta. Se expressa em voz alta. A guerra não está somente nas batalhas distantes. Penetra nas cozinhas frias, nas carteiras vazias, nos corações exaustos. É um peso sentido em cada respiração. Um grito ensurdecedor em cada rua tomada por um silêncio pesado.
E enquanto a inflação oficial anuncia 9% em suas planilhas frias, a realidade vive um impacto muito maior em cada mesa, em cada supermercado quase vazio, onde o cheiro de pão fresco já não é mais garantido e a luta diária é para simplesmente alimentar a família. O que acontecerá quando o povo cansado deixar de aceitar o silêncio? A batalha mais feroz não será nos campos da Ucrânia, mas dentro das casas russas, onde esperança e desespero se enfrentam em uma guerra invisível, porém devastadora. Até quando a voz do povo ficará sendo apenas um murmúrio transformado em um rugido? A resposta pode definir o futuro de uma nação inteira, e talvez de todo o mundo. Nos dias atuais, aqueles que desejam o fim da guerra não se manifestam em sussurros. Eles levantam suas vozes, clamando por mudanças. O impacto do conflito deixou de ser uma realidade distante. Agora, ele ecoa dentro das casas, nas cozinhas, nos bolsos e nas mentes dos cidadãos russos. A inflação não é mais um sussurro camuflado em números oficiais. É um alerta que ressoa em cada esquina e mercado. Embora os dados mostrem uma taxa de 9%, a realidade vivida diariamente é devastadora. Esses números não se refletem nas geladeiras da população. Essa discrepância gerou um sentimento de engano entre o povo. O aumento anual dos preços dos alimentos já ultrapassou 10,79%. E esse índice não consegue esconder a dor que isso acarreta. Hoje, ter acesso a alimentos básicos como pão, leite, manteiga e ovos transformou-se em um luxo para milhões de russos. Um simples pão que custava 15 rublos no final de 2022, já ultrapassa os 40 rublos em meados de 2025. O preço de 1 quilo de batatas triplicou em relação ao ano anterior. Esse aumento não é medido apenas por números, mas pela falta que esses itens fazem nas refeições. Até mesmo um prato simples tornou-se um símbolo inatingível. Produtos como carne, queijo e iogurte provocam desespero entre a população, não apenas pelo custo elevado, mas pela total escassez. As prateleiras dos supermercados estão frequentemente vazias, e os aumentos súbitos em preços de ovos e verduras desmantelam o pouco espaço que uma família de baixa renda tem no início do mês. Imagine uma típica família russa de 4 pessoas. O salário já começa a ser dividido antes mesmo de chegar às mãos. As despesas com moradia, taxas, eletricidade, gás, água e impostos sugam uma parte significativa. Nos primeiros dias do mês, 1/3 do salário já se evaporou. Quando se considera a despesa com alimentos básicos, essa parcela consome de 35% a 40% do orçamento. Se acrescentarmos itens como carne ou leite, esse percentual se aproxima de 50%. E em meio a tudo isso, a vida não se resume apenas a contas. Essa situação forma um ciclo inquebrantável de pobreza. Mas a pergunta é, até quando essa realidade insustentável poderá ser suportada pelas famílias russas? O que acontecerá quando a população decidir que já não é possível continuar assim? O cenário econômico na Rússia se deteriorou drasticamente após o início da guerra. Já não se trata apenas de contas e impostos, a pressão é diária. A cada mês, uma boa parte do salário desaparece antes mesmo de chegar às mãos. A comida básica consome entre 35% a 40% do orçamento familiar e com o acréscimo de produtos como carne e leite, esse percentual se aproxima de 50%. A vida se tornou uma luta constante, não só contra os gastos, mas contra a escassez. À medida que as escolas reabrem, surgem novas despesas inesperadas, materiais escolares, botas para o inverno, tratamentos de saúde. Esses custos que anteriormente eram considerados triviais, agora criam buracos profundos no orçamento. Esse ciclo de pobreza se aprofunda à medida que famílias em várias regiões se veem obrigadas a oferecer aos filhos apenas fatias de pão amanhecido junto a chá sem açúcar no café da manhã. A situação é tão crítica que muitos aposentados se alimentam de água e macarrão nos últimos dias do mês. Nas ruas é comum ver pessoas revirando o lixo dos supermercados em busca de alimentos não consumidos. Essa realidade se torna cada vez mais frequente. A ideia de poupança se transformou em um simples sonho. A sobrevivência diária tornou-se um desafio. O imprevisto financeiro é capaz de desestabilizar todo o orçamento familiar. As pessoas agora recorrem a cartões de crédito e empréstimos, transferindo fardos de hoje para amanhã como um instinto de sobrevivência. Contudo, com o aumento das taxas de juros, o preço da dívida torna-se insuportável. A quitação das dívidas agora consome uma parte significativa do salário, empurrando a classe média a uma erosão angustiante. Famílias que costumavam planejar férias e economizar estão agora à mercê de catálogos de promoções semanais,
lutando com a dura realidade da escassez. Além da crise econômica, muitos estão enfrentando outra tragédia, a perda de entes queridos. Desde o início da guerra, mais de 1 milhão de soldados russos perderam a vida. As ruas ecoam esse luto silencioso. Os coveiros, forçados a trabalhar no solo congelado do inverno, fazem seu trabalho tanto nas capitais quanto em vilarejos remotos. Caixões cobertos com plástico são descarregados em pequenas estações de trem, entregues a famílias que agora devem carregar não apenas o peso da perda, mas também da dor intensa que esta guerra lhes causou. Assim, em cada esquina, a realidade é um eco de sofrimento e insegurança. Quais são as consequências de uma sociedade em colapso? Quantos mais precisarão sofrer antes que a mudança aconteça? Essa é a pergunta que reverbera na mente de muitos diariamente. Até pouco tempo as ruas russas eram dominadas pela língua russa, símbolo da identidade étnica majoritária do país. Mas essa realidade está mudando de forma dramática. Em várias regiões, o idioma russo já não é mais o predominante. Se essa tendência continuar, em breve a Rússia terá entre 25 e 30 milhões de migrantes de origem asiática. Somando-se a isso o alto índice de natalidade do norte do Cáucaso, a maioria étnica ortodoxa eslava pode deixar de existir. O russo corre o risco de se tornar apenas mais uma das línguas faladas nos ônibus das cidades. Imagine o impacto dessa transformação. Um país que se construiu sobre o ideal de um império forte e homogêneo enfrenta uma ameaça existencial. A identidade nacional, que parecia sólida, começa a se esfacelar diante dos nossos olhos. Porém, o que deveria ser um alerta urgente para o Kremlin é ignorado. Em vez de enfrentar essa realidade, o governo insiste em promover o mito da família tradicional. É um paradoxo cruel. Enquanto a retórica oficial exalta o nacionalismo e o tradicionalismo, o funcionamento do país depende da força de trabalho dos migrantes. Sem eles, as obras estariam paradas, a arrecadação de impostos despencaria, os fundos de pensão colapsariam e o exército não conseguiria recrutar soldados suficientes. Essa contradição evidencia um governo que vive uma ilusão, incapaz de encarar a complexidade do país que administra. Na televisão estatal, cenas de vitórias e heroísmo continuam sendo transmitidas. Mas na realidade, os caixões chegam sem parar, funerais se tornam silenciosos e a população sente o desmoronamento da própria vida. A sociedade, antes unida por laços invisíveis, começa a se fragmentar. O medo maior do governo não é a guerra, nem a crise econômica, mas perder o controle da situação. Quando o clamor popular por paz se torna impossível de ignorar, a resposta imediata foi a negação. A administração de Vladimir Putin agarrou-se desesperadamente ao discurso de patriotismo, pintando o conflito como uma luta pela sobrevivência da Rússia. Mas esse discurso não convence mais. A guerra não é apenas um conceito distante, é uma dor diária refletida nos rostos cansados, nos mercados vazios, nas cadeiras desocupadas das famílias. Para reforçar essa negação, a censura foi intensificada. A palavra guerra desapareceu dos meios oficiais. Quem fala sobre paz nas redes sociais é acusado de traição, silenciado pelo medo e pela repressão. Você consegue imaginar viver num país onde a verdade é proibida? Onde o som da esperança é abafado pelo medo? A Rússia está nesse limiar sombrio. Enquanto a propaganda constrói uma fantasia colorida, a realidade amarga explode em cada casa, em cada coração. Até quando essa máscara vai resistir? E o que acontecerá quando ela finalmente cair? A resposta pode estar mais próxima do que ninguém espera. A realidade do dia a dia está se desintegrando diante dos olhos da população, que vê a crise se refletindo em seus lares, nas compras do mês e nas cadeiras vazias à mesa. A censura se tornou uma armadura para essa negação. Os meios de comunicação não podem mencionar a palavra guerra, e aqueles que pedem paz nas redes sociais são acusados de traição. Somente canais com alguns milhares de membros conseguem divulgar a verdadeira quantidade de mortes, as vozes que vêm da linha de frente e os fracassos militares. No entanto, mesmo essas informações não são suficientes para conter a crescente indignação popular. A propaganda estatal age como um cobertor colorido brilhante, mas vazio, jogado sobre os destroços da realidade. Enquanto a televisão estatal insiste que a Ucrânia está à beira do colapso e que o Ocidente se desintegra, a verdade ecoa na vida cotidiana. Panelas vazias nas cozinhas, gasolina racionada e idosos enfrentando a miséria. A nova política do Estado já não se limita a mentir. Agora, busca intimidar a população em busca de silêncio.
Manifestações anti-guerra foram banidas, canais no Telegram foram infiltrados, e usuários acusados de apoiarem a Ucrânia nas redes sociais foram detidos. Mas para cada voz silenciada, outra ressoa em resposta. A pergunta que fica é, até quando essa opressão permanecerá? Os murmúrios da insatisfação vão se transformar em gritos de revolta? Esses ecos de resistência mostram que diante da repressão, a verdade sempre encontrará uma maneira de se manifestar. O que realmente está em jogo? O futuro não é apenas um número baixo de nascimentos ou a contagem de mortos, mas um aspecto vital da consciência coletiva, prestes a explodir em um clamor por mudança. A revolta silenciosa se transforma em ação, e o que acontecerá a seguir poderá chacoalhar os alicerces da nação. Prepare-se, a história está prestes a mudar radicalmente. Até agora, vimos que o sentimento de reviver a agonia dos anos 1990 assombra a Rússia. A falta de confiança na economia, a insegurança social e a ausência da lei têm feito as famílias recuarem na hora de pensar em filhos. O Kremlin conhece essa realidade sombria. Mas qual tem sido a resposta das autoridades? Será que elas assumem o drama de frente ou apenas tentam esconder a ameaça crescente? Em vez de encerrar a guerra que corrói o país e criar segurança sólida para sua população, o governo apostou em medidas superficiais. Desde 2007, o programa chamado Capital para Nascimento até trouxe um leve aumento na taxa de fertilidade, de 0,15 filho por mulher. Mas esse crescimento aconteceu nos anos de bonança do petróleo, entre 2008 e 2012, um período curto em que as famílias se sentiam mais confiantes para ter um segundo filho. E quando o dinheiro do petróleo começou a faltar, a situação mudou totalmente. As autoridades passaram a impor restrições ao aborto, obrigando mulheres a buscar a aprovação de ginecologistas para iniciar uma gravidez. Em 2024, até proibiram propagandas que defendiam o estilo de vida sem filhos. Para pressionar ainda mais, foram criados incentivos em dinheiro para estudantes grávidas e até um reality show chamado Mãe aos 16, tentando enaltecer a maternidade precoce. Mas por trás dessas ações chamativas, nada mudou de verdade, o número de nascimentos continua em queda vertiginosa. Hoje, o governo russo sequer divulga as estatísticas mensais de nascimentos. Um silêncio pesado que revela a gravidade da crise, escondida para evitar o pânico, ao invés de encarar os fatos. O discurso oficial tenta disfarçar a realidade fria, a população está minguando. E enquanto o número de crianças nascidas diminui, a presença de migrantes cresce. Cerca de 14 milhões de trabalhadores estrangeiros vivem no país, principalmente vindos do Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão. Nesses países, a taxa de fertilidade ainda gira em torno de 3 filhos por mulher, e seus jovens encontram aqui oportunidades financeiras que não têm em casa. Embora os salários russos sejam baixos, esses migrantes trazem suas famílias e formam comunidades permanentes, especialmente na capital e arredores. Em muitos bairros, a língua russa já não é mais a principal. Isso não mexe só com números, mexe com a identidade profunda do país, ameaçando mudar para sempre o conceito de maioria étnica russa. A Rússia enfrenta um paradoxo cruel. A população autóctone envelhece e se reduz, os filhos deixam de nascer, o futuro se apaga por dentro. Enquanto isso, a presença estrangeira cresce, um equilíbrio que questiona até onde o país permanecerá o mesmo. Será que as medidas tímidas conseguirão frear essa transformação? Ou será que a Rússia caminha para um horizonte em que suas próprias raízes serão apenas uma memória distante? O que está por vir? Como um gigante que luta para se manter de pé, com os ossos expostos em cada esquina, a Rússia precisa decidir entre negar sua realidade ou enfrentar a tempestade que ameaça varrer tudo o que foi construído por séculos. E nesse momento crítico, o que pode ser pior? A guerra que destrói, ou o silêncio que mata lentamente a alma de um país? Até agora, vimos como o espectro dos anos 1990 volta a assombrar a Rússia. O medo da instabilidade econômica, a insegurança social e a ausência de justiça sólida fazem as famílias hesitarem diante do futuro. O Kremlin sabe disso, mas a pergunta que fica é: como reagiu diante desse drama? Enfrentou a crise de frente ou preferiu mascarar a ameaça que cresce a cada dia? Em vez de pôr fim à guerra que corrói as entranhas do país e garantir segurança verdadeira para seu povo, o governo apostou em medidas superficiais. Desde 2007 existe o programa chamado Capital para Nascimento, que chegou a elevar a taxa de fertilidade em apenas 0,15 filho por mulher.
Esse leve crescimento, porém, aconteceu apenas entre 2008 e 2012, anos de bonança graças ao petróleo, quando as famílias se sentiam mais seguras para ter um segundo filho. Mas a maré virou. Quando os recursos do petróleo começaram a escassear, a realidade mudou drasticamente. O governo endureceu a legislação sobre abortos, exigindo autorização médica para que uma gravidez pudesse começar. Em 2024, proibiram propagandas que promoviam o estilo de vida sem filhos. Para pressionar ainda mais, criaram incentivos financeiros para estudantes grávidas e até lançaram um reality show chamado Mãe aos 16, tentando glorificar a maternidade precoce. Mas nada disso foi suficiente. Por trás dessas ações chamativas, os nascimentos seguem despencando. O governo parou até de divulgar os números mensais de nascimentos, um silêncio pesado que denuncia a gravidade da crise, escondida para evitar o pânico, ao invés de encarar a verdade. O discurso oficial tenta disfarçar, a população está encolhendo. Enquanto as crianças deixam de nascer, a presença de migrantes cresce de forma acelerada. Hoje cerca de 14 milhões de trabalhadores estrangeiros vivem na Rússia, principalmente vindos do Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão. Nesses países, a taxa de fertilidade ainda gira em torno de 3 filhos por mulher, e os jovens veem na Rússia uma chance financeira que lhes é negada em casa. Mesmo com salários baixos, esses migrantes trazem suas famílias e formam comunidades duradouras, especialmente na capital e arredores. Em muitos bairros, a língua russa já não é mais a dominante. Isso não mexe apenas com números, toca a identidade do país, ameaçando transformar para sempre o conceito de maioria étnica russa. A Rússia vive um paradoxo cruel. Sua população nativa envelhece e diminui, os filhos deixam de nascer, e o futuro parece se apagar por dentro. Enquanto isso, a presença estrangeira cresce, um desequilíbrio que levanta uma questão inquietante. Até que ponto o país permanecerá o mesmo? Será que essas medidas tímidas conseguirão frear essa transformação? Ou a Rússia caminha para um destino onde suas próprias raízes serão apenas lembranças distantes? Como um gigante que luta para se manter de pé, com os ossos à mostra em cada esquina, a Rússia precisa escolher, negar sua realidade ou encarar a tempestade que ameaça destruir tudo o que construiu em séculos. E nesta encruzilhada, o que é mais devastador? A guerra que destrói corpos e casas, ou o silêncio que mata lentamente a alma de uma nação? A resposta pode definir o futuro de um país inteiro.